e falar com o Espírito Santo de Deus. Ele já falou conosco através dos louvores, e agora Ele vai nos alimentar com a palavra dEle, que é vida, vida com abundância. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós já te louvamos, nós já te engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. Papai querido, nesta noite nós estamos aqui, neste momento, para nos alimentarmos do pão da vida, que é a tua palavra que tem poder de cura, de libertação, de transformação, de trazer esperança para cada coração aqui nesta noite, e é esta palavra que vai nos salvar. Papai querido, abra nosso entendimento, e que cada um que está aqui nesta noite, que a palavra que venha ser ministrada, venha achar guarida em cada coração aqui nesta noite. E diante de Ti, apresentamos o Teu servo. Continua usando ele, ó Pai, da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer. Eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eis aqui a Tua igreja, fala conosco em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É muito gratificante poder fazer parte desse povo que leva o Evangelho, que ouve a palavra, que pratica, que se esforça, que alimenta, que continua na persistência, porque somente assim nós vamos morar no céu. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em João capítulo 2. João 2. João capítulo 2. A palavra de Deus fala assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Podeis assentar, irmãos.
Todo mundo, por menos conhecedor da palavra que seja, conhece essa passagem de Jesus ter transformado a água em vinho. Não é verdade? Jesus fala para sua mãe: não é chegada ainda a minha hora. Mas mesmo assim ele faz um milagre. Aquele homem que prova o vinho, ele fica espantado, porque geralmente é o contrário. Geralmente se serve o bom vinho no começo e depois coloca-se o bom vinho, o mau vinho no final. O que essa palavra ela vem nos mostrar? Ela vem falar para nós que o melhor de Deus está no final. No final. Isso vai te dar força de vontade para você chegar até o final. Não é verdade? Se o melhor está no final, então nós não podemos desistir no começo, nem no meio e nem no fim. A gente vai desistir porque no fim é que está as bênçãos de Deus. Jesus Cristo está começando aqui um milagre, está começando aqui a caminhada. Porque essa transformação de água em vinho era para acontecer lá no final, era uma sombra daquilo que ia acontecer. Quando os discípulos são reunidos: este é o pão, este é o cálice, este é o meu sangue da nova e eterna aliança, porque Jesus ia morrer na cruz. É profundo isso. Se a gente olhar com olhos espirituais, vocês vão ficar maravilhados da grandiosidade que é Deus. E é ao mesmo tempo tão simples que o olhar humano não conseguiu enxergar o tão grandioso que estava acontecendo de frente aos seus olhos. Os romanos não conseguiam enxergar, os judeus não conseguiram enxergar, apenas aqueles que caminharam com o Senhor Jesus. Apenas aqueles que tiveram que andar naquela dificuldade, porque a porta é estreita. Mas o final, o melhor está guardado no final. Jesus Cristo caminha durante 3 anos e meio fazendo milagres, ao mesmo tempo tendo que fugir daqueles perseguidores, aqueles que perseguiam a Ele, mostrando que o mundo vai perseguir, vai ter dificuldades, vai ter flechas, mas como foi dito a palavra, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Mas tu tem que estar diante da palavra de Deus. Você tem que estar lutando para chegar até o final. É lá que está o encontro, é lá que está aquilo que é glorioso, aquilo que é grandioso nas nossas vidas. Pedro, João, Tiago, André, Mateus, todos esses grandes homens caminharam com Deus, não foi em troca de coisas financeiras, pelo contrário, eles deixaram de ganhar para caminhar com o Senhor Jesus, e receberam muito mais, receberam a palavra, receberam a eternidade. Ou você acha que alguém saberia quem era Pedro se Pedro não tivesse andado com Jesus? Você acha que alguém ia saber quem era aquele Pedro, pescador? Um simples pescador, o seu nome já tinha ficado lá há 2000 e tantos anos, ninguém nem saberia, passaria depois da morte dele, e ninguém já nem saberia quem era Pedro. Mas o nome de Pedro avança 2024 anos, porque andou com Jesus. Isso não é grandioso? É ou não é? E quem você acha que faz o nome caminhar diante do tempo? O seu nome ser falado porque você andou com Deus. Porque você foi até o final, e ao final é que vem a grande recompensa daqueles que buscam a Deus. Foi o grande final na vida do apóstolo Paulo. Um perseguidor, depois ele muda, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e ele teve aquele encontro com Jesus, porque de tanto ele perseguir, ele começou a ouvir aquele povo pregando o evangelho, batia, o povo não revidava, tocava pedra naquele povo, continuava naquele lugar, olhando para o céu, agradecendo a Deus por aquilo. Ele não conseguiu entender, as pessoas não conseguem entender, porque só conseguem entender os dons espirituais, as coisas espirituais de Deus, somente quem se torna espiritual. João 3, quando Jesus falou para Nicodemos, tem que morrer para o mundo
e nascer para Cristo, senão você nunca vai conseguir entender e se entregar. É isso que Pedro, João, Tiago fizeram. Ouvindo o evangelho, Jesus pregando a palavra em cima do barco, arrastou o barco de Pedro. Pedro já ficou olhando aquilo, pegou meu barco, mas ficou prestando atenção na palavra de Deus. E é tão importante quando você presta atenção na palavra, porque a palavra, ela te toca. Ela toca a mim, ela toca as pessoas que realmente querem ouvir a voz do Senhor. Tinha mais gente ali no meio daquela pesca? Tinha, mas tocou o coração de Pedro, tocou o coração de João, de Tiago, não tocou o coração deles? De André. Eles eram sócios, eles tinham uma empresa pesqueira. Quando eles viram que eles passaram a noite inteira, não pegou nada, mas quando Jesus Cristo falou, joga lá a rede que vocês vão ver o que acontece, e sob a palavra de Jesus, Pedro lançou a rede e ela veio toda cheia. Então para que ele ia precisar ficar se preocupando com a empresa, se o Senhor Jesus alimentaria aquele povo onde fosse? Então por que nós temos que ficar nos preocupando? Nós temos que nos entregar ao Senhor, e Ele cuida de nós, Ele cuida do nosso negócio, Ele cuida da nossa família, mas nós temos que ter uma entrega total, aquilo que João, aquilo que Pedro, Tiago e João fizeram. Eles abandonaram aquilo que eles estavam fazendo, falaram, nós vamos seguir o mestre. Ele não está falando para você abandonar o seu trabalho, não, ele está falando colocar ele em primeiro lugar na sua vida, e foram isso que eles fizeram. Aí ele alimenta você, ele cuida dos seus negócios, ele cuida da sua saúde, ele cuida de tudo, ele cuida, gente. Mas existe aquilo, você acha que quando Jesus Cristo fez a multiplicação, ele fez a transformação da água em vinho, mostrando que o melhor está no final, mas para ele chegar até aquele final, teve muita dor, teve muita tristeza, teve muito sofrimento, mas também teve muita alegria. Ou você acha que Jesus não ficou triste quando Judas Iscariote, que andou junto com ele, que viu os milagres acontecendo, que comeu na mesa com ele, ele ceiou junto com ele, um dos que vão aqui levar o pão é o que vai me trair. Você acha que Jesus não ficou triste daquela situação? Claro que ele ficou triste, mas ele continuou. Você acha que Jesus não se entristece quando ele vê todo aquele povo julgando ele inocentemente? Fizeram ali uma encenação para que ele fosse acusado. Pilatos não queria julgar Jesus, não queria de maneira nenhuma, ele sabia que ele era inocente, ele sabia que o povo estava com inveja. Você lembra a inveja de Caim que matou o seu irmão Abel? É a mesma inveja, nós também temos. Se você não colocar o Senhor Jesus dentro do coração de verdade e ser trabalhado, nós temos. Não adianta o cara falar, eu não tenho inveja. Tem sim, tem, porque nós recebemos essa herança lá do jardim do Éden, quando a serpente fez comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós temos, não adianta falar que não tem, porque tem, e é isso que tem que ser trabalhado. E aquele povo acusando Jesus, simplesmente porque Jesus estava amando eles, cuidando deles, curando eles, transformando a vida deles. Olha que coisa interessante, Jesus não estava tomando nada deles, não estava pegando o que era deles para ele, de maneira nenhuma. Andava na dificuldade, faltava às vezes alimento para ele. Não tem uma passagem que ele fala, os filhos da raposa dormem, né, tranquilo, e eu, no filho do homem, não tenho uma pedra para encostar a cabeça. Mas isso fez ele parar, desistir? Não. Por que não fez? Porque ele sabia que tinha que chegar, porque o melhor estava no final. E se você sabe, se eu sei que o melhor está no final, significa que nós temos que continuar caminhando, no meio da deserta, a tempestade, a dificuldade, porque isso vai acontecer no meio de nós. Não adianta você pensar, vou entregar minha vida a Jesus e vai estar tudo tranquilo. Não vai. Não vai ficar, a coisa vai chegar num grau tão alto de perseguição, de ataques, de tudo, que você vai querer um ponto de desistir.
Mas quando Deus deixa acontecer isso na sua vida, Ele mostra para você: eu estou do teu lado, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de cada um de vocês. Quando Davi estava nas malhadas, ele não estava tranquilo. Quando ele foi ungido por Samuel, o que acontece na vida de Davi? A vida dele muda de ponta cabeça. Mas ele também acreditou que o melhor ia estar no final, e quando ele é ungido, ele teve que passar por muitas dificuldades, assim como o Senhor Jesus passou, e assim como nós também vamos passar. Enfrentou Golias, enfrentou Saul, enfrentou mentiras, porque Saul falou que se ele vencesse Golias, dava a filha dele em casamento. Ele deu, mas depois tomou de volta. Aquilo deixou ele numa angústia. E aí começa o coração a ficar todo atrapalhado, porque Deus quer trabalhar isso dentro de nós também. Não, as emoções nossas não estão dentro do nosso coração? Não é assim? Ele quer trabalhar isso. Ele quer te deixar mais centrado, te deixar você mais purificado, mais atento, mais firme na palavra. Lembrar de Salmos: 1000 pode cair ao teu lado, mas você está seguro. 10.000 à tua direita, mas você está seguro. Mas para isso acontecer, você tem que estar firmado na palavra. Você tem que sempre lembrar: o melhor está no final. Não é hoje, não é amanhã. O final da caminhada de Davi, ele enfrentou muito mais dificuldades do que no começo. Mas a culpa foi dele. Ele parou de orar, ele parou de vigiar, e ele caiu em tentação, e aí ele cometeu um assassinato e um adultério ao mesmo tempo. Aí Deus pegou ele de jeito. Mas ele continuou firme, ao lugar daquele, qualquer um ali já tinha desistido. Deus falou: você quer que eu apedreje o seu povo, que eu castigue o seu povo, ou você quer que eu castigue você? Olha o que ele falou: não, eu sou o culpado. Porque se você não tivesse o conhecimento da palavra, e talvez se colocasse você no lugar de Davi, você ia falar: não, desce o porrete desse povo, eu não estou nem aí com esse povo, não. Não é assim que os nossos governantes pensam hoje? É ou não é? O governante não está nem aí para o povo, ele só lembra do povo na hora de votar, e sai abraçando aquela coisa maravilhosa. Olha o que Davi fez. Naquele momento ele falou: não, eu quero que o castigo venha em cima de mim. E foi em cima dele e da família dele, por causa do erro dele. A palavra de Deus fala: aquele que estiver em pé, cuidado, mas muito cuidado para que não caia. E se cada um de nós tiver o conhecimento da palavra, aí a coisa é complicada, muito complicada. Jesus Cristo vivia falando para Judas: não faz isso, para de fazer isso, para com essas coisas. Você lembra quando Maria estava fazendo ungindo os pés do Senhor Jesus com nardo muito caro? O que Judas olhou e falou: por que não pegou isso e vendeu e deu aos pobres? Jesus falou: deixai-a, ela está fazendo uma coisa legal, ela está fazendo por mim. Vocês sempre terão os pobres para ajudar, mas eu, infelizmente, não vai ter jeito. Daqui uns dias eu vou morrer por causa de vocês. Sempre avisando. A palavra de Deus está sempre nos avisando, mas para a gente ouvir, é preciso que a gente ouça com o coração. Paulo de Tarso, depois que castigou o diácono Estevão, foi naquele momento da palavra do diácono que o coração dele abriu para Jesus. E aí ele começou a pensar que existia algo que aquele povo estava buscando e estava conseguindo achar, que ele não entendia, porque não tinha nada a ver com ouro nem com prata. O que esse povo ama tanto, o que esse povo venera tanto esse Senhor Jesus, que não tinha nada. E um dia a resposta vem para ele numa estrada de Damasco, em cima de um cavalo, uma luz, e ele cai cego, ouvindo uma voz dizendo: por que me persegue? Ele fala: quem está falando? Ele fala: eu, Jesus, aquele que tu persegue. Duro para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. A partir daquele momento, a vida de Paulo mudou. Mas você sabe por que ela mudou? Porque ele também quis que ela mudasse. Esse é o grande problema nosso. Às vezes nós queremos andar com o Senhor, mas não queremos fazer a vontade do Senhor. E é aí que é difícil. Nós temos que nos disponibilizar a essa palavra. Você saber falar: essa palavra é verdadeira mesmo?
O cara que está falando ali está certo em cima dessa palavra? Ou ele está colocando alguma coisa além da palavra? Se não está colocando, é só a palavra, e a palavra de Deus é verdadeira, então você tem que acreditar e se entregar a essa palavra. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. O Senhor Jesus, você lembra quando está lá em Tiago, falou assim, fé sem obra é fé morta. Mas como assim? Não é de graça? A graça não é de graça? Sim, a graça é de graça. A partir do momento que você quer, você recebe do Senhor Jesus. Mas se você não fizer nada depois, se você não ajudar a construir, nós não estamos falando de construir com dinheiro, de construir algo espiritual dentro da igreja. Você se envolver espiritual dentro da igreja, porque quando nós nos envolvemos espiritual dentro da igreja, não queira, não queira, quem tiver ao redor, quem tiver do lado, vai querer alimentar também. Mas vai mesmo, a pessoa não aguenta ver tanta luz, tanto brilho e tanto Espírito Santo dentro do teu coração, e ela vai querer um pouquinho também, vai querer. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo mandando calar a boca, aquele coxo que estava naquele lugar, que ninguém não dava nada por ele, era uma pessoa que vivia pedindo esmola, aquele coxo não, aquele cego, mas ele não desistiu até receber a bênção dele. Então, se Jesus fala para mim, para você, o melhor que eu tenho está no final. Você pode comprar um carro zero hoje, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida por isso. Você pode fazer com que a sua empresa cresça cada vez mais, glória a Deus por isso. O seu salário pode subir, glória a Deus por isso, mas nisso não é nada comparado àquilo que está no final para vocês. E é isso que nós temos que colocar dentro do nosso coração. O melhor para mim está no final, está na caminhada, eu preciso de chegar até lá. Pode ser que as pessoas queiram me bater, pode me chicotear, porque aconteceu com Paulo, não aconteceu? Quando Paulo se dispôs a andar nos caminhos do Senhor, ele foi até o final. Você sabe o que foi no final da caminhada de Paulo? Ele estava preso, faltando poucos dias para ele ser degolado, injustamente, por causa da palavra. E o que Paulo falou? Ele poderia ter descabelado. Ele falou assim, ó, combati o bom combate, guardei a minha fé. Aquele lugar que estava ali, não estava prendendo Paulo. Você sabe por que Paulo estava ali? Porque Roma não quis deixar o evangelho entrar pelas portas da frente. O Senhor Jesus pegou Paulo e colocou ele lá no cárcere, lá no fundo, lá onde as pessoas não vão, lá onde as pessoas não percebem o que acontece, e o evangelho saiu de dentro para fora de Roma, por causa da pregação de Paulo. Todos os dias trocava-se de soldados para vigiar aquele homem, para vigiar aquele lugar. E sabe o que Paulo fazia? Pregava o evangelho para eles. Eles entravam e saíam com o evangelho de Paulo para fora, falando de Jesus Cristo, Jesus, o nosso Salvador. Está vendo como que Deus trabalha de maneira estranha? Você tem que aprender a confiar nele. Se Paulo não tivesse entregado os seus caminhos ao Senhor, Paulo não teria sido salvo, porque ele fez muita coisa errada na vida dele, mas ele teve um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é quando você olha para você e fala, eu sou um pecador. Às vezes quando eu venho aqui pregar a palavra, eu olho para o Senhor e falo, Senhor, eu não tenho palavra para pregar hoje, eu não mereço estar nesse lugar, porque também sou um pecador como qualquer um de nós aqui, mas o Senhor falou, eu não escolhi você porque você é santo, eu escolhi você para trabalhar no teu coração, para que o evangelho saia da tua boca e toque o coração das pessoas, porque o evangelho não é para pessoas que se acham santas, são para pessoas doentes, para serem saradas e transformadas pelo poder da palavra de Deus. Quando Pedro estava já no final ali com o Senhor Jesus, os últimos momentos daquela caminhada com Jesus do jeito que estava, que Jesus foi preso, ele vai lá e corta a orelha do eunuco. No meio de toda aquela caminhada, ele ainda não tinha entendido que não era assim que funcionava mais, não era com a força dele. Jesus fala assim para ele, se eu quiser, eu oro para Deus, ele manda 10 legiões de anjos, 10 legiões de anjos. Só um anjo matou 180 mil assírios,
Você imagina o que não faz 10 legiões de anjos? Esse é o nosso Deus. Só que Ele quer que a gente saiba que tudo que Ele faz na nossa vida tem um propósito. Um propósito. Ele levantou José, depois de ter passado por todo aquele momento de dificuldade, para que José alimentasse o seu povo. Para José alimentar aquele povo, ele teve que passar por fome, ele teve que passar por castigo, ele teve que passar por prisões. Mas tudo ali que ele passou glorificando o nome de Deus, porque a porta é estreita, e o melhor não está no final. Então o melhor de José estava no final. Olha que coisa maravilhosa, a palavra se cumprindo, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus mostrou para aquele mestre Sala que estava provando o vinho. Mas que coisa diferente. Quando geralmente o povo serve no final, é o vinho mais ruim. Esse aqui veio melhor do que o primeiro, do que o começo. Esse aqui é que é o bom. O bom está sempre no final. Mas haverá momentos de tristeza, porque a gente passa por momentos de dificuldade na nossa vida. Quando a gente estava no mundo, também passávamos. E nós não tínhamos Deus para falar: Senhor, me ajuda, eu não tenho mais força. E quando você fala com o teu coração aberto, às vezes você olha do lado assim, o anjo está lá. E fala assim: pode levantar, que agora eu vou levantar contigo. E não tem mais empecilho na sua vida. E se tiver, fica tranquilo, que fui eu que coloquei para você ficar mais forte ainda. Esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. E é por isso que Jesus nunca desistia. Não desistia de maneira nenhuma. E você não vê José descabelando. Você por acaso viu José naquela cadeia falando: Senhor, eu não era para estar aqui, eu estou injustamente nesse lugar, por que o Senhor faz isso comigo? Não, ele continuava lá pregando a palavra. Parecia que ele também sabia que o melhor de tudo com Deus está no final. Porque Deus nunca vai desamparar você. Ele nunca desamparou nenhum desses grandes homens que andaram com ele. Quando Elias teve que fugir, ele estava com Elias, alimentou ele em cima de uma cachoeira com um corvo. Quando acabou a água, porque não estava chovendo, ele mandou ele para aquela viúva, depois mandou ele voltar. Quando Jezebel falou que ia matar Elias, ele ficou com tanto medo, e ele já tinha vencido 400 profetas Baal. Não ele, mas Deus. Ele foge, entra dentro de uma caverna e fica ali pedindo a Deus para me tira, me acaba com a minha vida, que eu não aguento mais esse sofrimento. Então significa que nós também vamos passar por essa dificuldade, mas façamos como Elias também. Falemos o nome de Deus para que Ele nos fortaleça, em nome de Jesus, porque agora você tem que colocar o nome do Filho dele. Nós sabemos disso. A palavra de Deus fala que veio uma tempestade, mas Deus não estava lá. Veio uma ventania, mas Deus não estava lá. E de repente veio uma brisa suave. Ali Deus estava. E ali Deus chamou Elias e deu um alimento para ele, que ele comeu e andou 40 dias e 40 noites sem parar. Olha a força que essa palavra tem. Esse alimento é a palavra de Deus. Mas para que ela funcione de verdade no teu coração e no meu, é preciso que a gente se entregue, confie e continuemos andando. E nada vai fazer com que nos abalemos. Nada. Vocês lembram quando estava ali? A gente estava dali e veio para cá. Você acredita que ali tinha mais gente? Aí uns vêm, outros vão, vem pandemia e vai tudo aquilo, mas nós continuamos fazendo a mesma coisa, pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque se você desiste, você não chega até o final. Se você desiste, você nunca vai ver o operar de Deus na sua vida. Nunca vai ver o operar de Deus na sua vida. É por isso que José sai daquela prisão e se torna governador para salvar o seu povo. E 7 anos trabalhando incessantemente para colocar dentro do celeiro, porque se você anda com Deus, o seu celeiro pode estar todo mundo passando por dificuldade, mas o crente no celeiro dele tem, porque o celeiro do crente é Deus que abastece. Porque se Deus alimenta o povo dele lá no deserto com maná que cai do céu, você imagina o que ele não faz aqui, no meio de nós, que temos a mesma fé, que caminhamos também no meio dessa dificuldade, sabendo, vamos chegar lá no final, não vamos? Vamos continuar caminhando de verdade nessa palavra? Em Jó capítulo 2, vamos alimentar um pouquinho da palavra. Jó capítulo 2,
A palavra de Deus fala assim: olha o que precisa para você chegar no final. Olha só o que Jó enfrentou. Vocês sabem, no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe os ossos na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Olha só que coisa. Você sabe o que Jó estava fazendo? Às vezes a gente ouve essa palavra e fala: Deus é tão ruim, né? Tem muita gente que não tem o conhecimento espiritual, ele vê uma situação dessa aqui e fala: Deus me livre com esse Deus. Não é verdade? Só que tem algo aqui no profundo, da profundidade da palavra. Olha o que Jó era temente a Deus e se desviava do mal, correto? Certo? E Jó buscava aquele conhecimento de Deus, ele buscava aquela aproximação de Deus, só que ele não tinha encontrado ainda, ele não tinha intimidade com Deus. É quando a gente vem na igreja, ouve a palavra, mas você sai daqui e a palavra já fica aqui, você não carrega a palavra dentro do teu coração. Nós temos que vir, ouvir a palavra e carregar ela dentro de nós, para ela fazer parte de nós. Como que ela vai fazer parte? Como que você vai saber se essa palavra vai fazer parte de você ou não? Desviando do mal. E tentando buscar sempre buscar para você ouvir a voz de Deus. Jó já tinha perdido seus filhos, já tinha perdido seus bens materiais, ele não tinha mais nada. E mesmo assim ele continuava adorando a Deus. Mas ele não conhecia Deus frente a frente, face a face. Não conhecia. Como você fala que ele não conhecia? Não conhecia. Tem muita gente, irmãos, que vem na igreja, e vem na igreja, e vem na igreja, e nunca ouviu Deus falar com ela. Nunca ouviu a voz de Deus dentro do coração, para falar assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo isso? Deus está falando comigo aqui. Por que nunca ouviu a voz de Deus? Porque para você ouvir a voz de Deus, você precisa de enfrentar obstáculos, de continuar caminhando, se desviando do mal. Não foi assim com Pedro, com João, com Tiago, com André, com todos aqueles que andaram com o Senhor Jesus Cristo. Foi fácil para eles? Não foi. Teve um momento que eles tinham que sair corrido. Tinha momento que o povo queria bater neles, tinha momento que eles não tinham o que comer. Então cada uma dessas situações que eles enfrentavam, às vezes era só para mostrar para eles: quero ver se vocês vão desistir agora ou não, vamos ver o que vai acontecer. E aí foi, não estava sabendo direito o que ia realmente acontecer. Jesus às vezes falava um pouquinho, ia falando mais na frente, outro ano ele falava mais um pouco, mas o coração ainda não conseguia entender o porquê daquela situação, dele ter que passar por tudo aquilo. Mas eles continuavam naquela caminhada, assim como Jó. E aí Jó fica doente, aí vem a própria família, porque aí o diabo usa da própria família para fazer você desistir da obra de Deus. Não foi assim? A mulher de Jó falou o que para ele? Amaldiçoa esse Deus e morre. O que você está fazendo nisso? Como que pode ainda estar puxando para o lado de Deus ainda, falando de Deus? Mas ele continuou firme, porque ele sabia de alguma forma que o melhor de Deus está no final. Mas como que o melhor de Deus está no final? Você tem que passar por tudo isso, porque não é fácil, meu filho, andar com Deus. Não é fácil você receber as coisas maravilhosas de Deus. A palavra de Deus fala: servo bom e fiel, fiel foste no pouco, o muito lhe acrescentarei. Então a maioria das pessoas não quer ser fiel no pouco, eles já querem chegar e ser fiel no muito. Eles já querem uma igreja cheia no começo, e aí fica uma igreja cheia de gente, e o Espírito de Deus não está lá. Não adianta nada. É melhor uma igreja pequena crescendo, com o Espírito e o poder de Deus dentro dela e dentro do coração de vocês, mudando e moldando, para vocês terem a certeza
certeza, a certeza, porque aí é a palavra de Deus vai te dar a certeza que Deus existe, e Ele é galardoador da nossa fé. Depois de tudo isso, vem mais e mais tentações na vida de Jó. Seus amigos o abandonam, fala que está nessa situação por causa dele mesmo, pecou. Ele não pequei. E aí quando vai chegando lá no finalzinho do capítulo, Jó fala algo que é o que eu quero que vocês entendam. A palavra de Deus, ela fala que ele era temente a Deus, se desviava do mal, mas ele não tinha intimidade com Deus ainda. E ele teve que passar tudo isso que ele passou, para que lá na frente ele ouvisse a voz de Deus, o próprio Deus falando diretamente com ele, falando aonde você estava enquanto eu estava construindo os alicerces do mundo. Quem era você? Você nem existia. Está vendo o que é? O verdadeiro sentido é você chegar no final para você ouvir essa voz. Ou você ouvir essa voz para te dar mais força para chegar no final. Mas esse é o intuito da pregação. A pregação é para que você entenda que a salvação é iminente para nós, que somos crentes. Aqui é um mundo passageiro. Hoje você tem 40, amanhã você tem 80, e vai chegar no momento que o seu tempo vai parar e você precisa de Jesus para continuar caminhando na eternidade. E é por isso a palavra de Deus. E aí Jó fala algo maravilhoso. Ele fala: antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vejo. É isso que eu quero que vocês entendam, que é o verdadeiro sentido da pregação, é para que vocês vejam Deus de verdade. Vejam Deus nos irmãos, vejam Deus na palavra, vejam Deus nos louvores, vejam Deus quando você está andando na rua de dia, um cara pisca a luz para você e você não consegue entender, é Deus chamando a tua atenção. Quando você passa debaixo de um poste de dia, a luz de repente acende, é Deus chamando a tua atenção, para que você observe que Ele está assim em todos os lugares, mas é preciso que você olhe com os olhos espirituais, para saber que Ele está ali, e veja de verdade, e tenha toda a certeza, que o melhor de Deus está no final. Para terminar em Êxodo capítulo 16, Êxodo 16, glória a Deus, aleluia, Êxodo 16, capítulo 1 ao 4. Partiram de Elim, e todas as congregações dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carnes e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Engraçado, né? Esse povo estava apanhando tanto, que num determinado momento da vida, todo esse povo olhou para o céu e falou: Senhor, nos tire dessa situação. E é o que acontece conosco. A maioria de nós vem na presença do Senhor porque nós estávamos sofrendo no mundo, tristes, abalados, situações que nós não tínhamos como sair daquela situação. E aí a gente clama a Deus, Ele nos abraça e começa a caminhar conosco, e o que acontece? Chega no momento da caminhada que a gente faz igual os hebreus: não quero andar mais não, isso não está dando muito certo, porque eu achava que era diferente, por causa disso e por causa daquilo. Mas Deus sempre falou, vocês sempre ouviram a voz de Deus falando: a porta é estreita, vai ter que ter muita dedicação e renúncia, mas eu vou andar com vocês, e vai chegar no momento que vocês vão ouvir o meu passo. Você lembra, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, esconderam e ouviram a voz de Deus, e Ele perguntou: onde vocês estão? Eles sabiam onde estavam. Nós ouvimos os teus passos e nós nos escondemos. Então vai chegar no momento que vocês também vão ouvir os passos do Senhor, vão ouvir a voz do Senhor.
Esse povo sabia que ia para o deserto, porque Deus não deixa ninguém enganado. E foi o maior milagre para tirar aquele povo de lá, 1 ano. E depois que coloca no deserto, começa uma caminhadinha de 45 dias, e aquele povo já quer voltar para as panelas do Egito. Como é difícil entender a gente, né? A gente clama num dia, no outro dia arrepende daquilo que clama, mas quando você clama e fala com Deus e Deus fala amém, aí é tarde. Sabia que tem isso? Quando você fala com Deus, me ajuda, Ele sabe que você às vezes pode não ter tanta força para chegar até o final da caminhada, que é onde está o tesouro escondido, que é onde está guardado a terra de Canaã. Mas quando você fala com Ele, Ele fala amém, aí meu filho, Ele pegou a sua briga para Ele. Ele pegou a sua vontade, e mesmo que você queira desistir, Ele não desiste de você. E isso é que é maravilhoso nas nossas vidas. Esse povo foi até a terra de Canaã, caminhou 40 anos no deserto. 40 anos é intimidade com Deus. É você se vestir da glória de Deus. 40 anos no deserto significa 40 anos de milagre. 40 anos que o povo ouvia falar desses hebreus, que quando eles saíram para entrar na terra de Canaã, estava todo mundo com medo deles, porque sabia que a glória de Deus era com aquele povo. Então, quando você se reveste da palavra de Deus, você não deixa dúvida nenhuma que Deus é com você. Porque as pessoas vão notar isso nas tuas atitudes, na tua conversa, na tua palavra, na tua integridade e na tua vivência. Porque quando você quer realmente caminhar com Deus, o que acontece? Mudança. Quando você olha Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, já era um Pedro totalmente diferente, mudado. Não era aquele Pedro que saía desbofeteando todo mundo mais. Mas demorou um tempo para ele. E esse tempo também pode demorar para nós. Mas o que Deus não quer é que você e eu e cada um de nós desistamos. Porque o melhor da palavra de Deus, o melhor de Deus nas nossas vidas, está no final. Mostrando, não desista, continue caminhando, e por mais que você receba aqui nessa terra, o melhor que Deus tem para você, ainda está lá no final, para você continuar tendo força, para continuar nessa caminhada, para que nós recebamos aquilo que nos é de direito, aquilo que Deus morreu na cruz, para que nós recebêssemos, vida eterna ao lado do Criador dos céus e da terra. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade. Que essa grandiosa palavra venha ficar no coração de cada um de vocês e fortalecer de verdade, de fé em fé, de glória em glória. Amém. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé nesta noite, vamos estar agradecendo a Deus por essa rica palavra que o Senhor ministrou nos nossos corações nesta noite. Também agradecer a Deus que o nosso irmão Roninho completou mais um ano de vida na terça-feira, amém? Motivo de alegria, né? Mais um ano, e que o Senhor venha completar mais e mais anos na presença do Senhor, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por esta palavra, te louvamos porque fomos escolhidos para estarmos aqui nesta noite, para alimentarmos dela. Papai querido, nós te louvamos porque o Senhor tem sido misericordioso nas nossas vidas, o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, guardado e livrado a nossa família. E diante de Ti nesta noite nós queremos agradecer pelo nosso irmão Roninho, que completou mais um ano de vida. Que o Senhor venha derramar sobre a vida dele nesta noite a força do Senhor, a alegria do Senhor sobre a vida dele. Papai querido, que o Senhor venha abençoá-lo com as bênçãos sem medidas do Senhor, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, ó Pai. Supre as necessidades do teu servo. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, pela vida dele, pelo Senhor ter colocado ele aqui neste lugar.
E nós temos visto a fidelidade do Senhor em tudo, não só na vida do irmão Roninho, mas como na vida de cada um que está aqui nesta noite. Papai querido, continua nos abençoando, continua derramando da tua graça, continua nos ensinando, ó Pai, a caminhar nesse caminho estreito. Continua, ó Pai, nos dando sabedoria, autoridade, ó Pai, a cada dia, a cada passo que nós damos e em tudo que fizermos, Senhor. Que nós venhamos apresentar diante de Ti, que o Senhor venha adiante de nós, quebrando as barreiras, o impedimento, tirando de nós, Senhor, toda cegueira espiritual, tirando de nós, Senhor, sentimentos que não provêm do Senhor, tirando, Senhor, toda a prepotência, toda a arrogância, porque nós queremos Te servir em espírito e verdade, e nós sabemos que o Senhor já está voltando. Nós já sabemos que está acontecendo sinais ao redor, ó Pai, de toda a terra, sinal que o Senhor já está voltando, e nós não queremos, ó Pai, nos perder agora. Nós queremos continuar nessa caminhada, nós queremos receber a coroa da vitória, Senhor. Nós e a nossa casa, nós não abrimos mão da nossa família, não abrimos mão dos nossos filhos. Que o Senhor venha completar a boa obra sobre a vida de cada um aqui nesta noite, do menor ao maior nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Suas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. E os irmãos que ainda vão trabalhar, derrama da graça do Senhor, cubra ele, ó Pai, com o Teu poder, cubra ele, ó Pai, com a muralha da Tua presença, que nenhum mal venha enxergar. Continua direcionando e continua guardando e livrando, ó Pai, todos aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém? Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. E nós dizemos amém, glória a Deus.